Olá, sou o professor Augusto Manzano e em nossa 34ª aula vamos às correções dos exercícios de fixação I2 aplicados anteriormente. Lembrando que a execução desses exercícios devem ser realizadas utilizando-se o conceito de processamento de sequências. O primeiro exercício pede para criar uma função chamada L abundante que mostra os valores abundantes até o limite indicado. O valor abundante já foi trabalhado em aula de exercício anterior. Vejamos o código em português funcional. Note que na primeira linha eu defino ali a entrada de um número e apresento então uma lista numérica a partir do limite numérico que eu forneci para o argumento n. Nesse caso, como eu quero apresentar uma lista de abundantes, basta então gerar ali um filtro a partir de uma sequência da faixa de 1 até n, verificando se dentro dessa faixa numérica cada valor da lista, cada x dessa lista é ou não abundante. Se ele é abundante, ele vai para a lista que vai ser apresentada, senão não faz esta ação. Lembrando que abundante é uma função lógica e que, por sua vez, a função de filtro é uma função lógica, então ela toma essa decisão. Ela compõe ou não compõe a lista. Vejamos então o código na linguagem Hopi, porque para usar o abundante, a faixa e o filtro, eu preciso trabalhar com elementos de aulas anteriores. Então veja ali na primeira linha, uses, que eu estou usando ali a aula 27, a aula 30 e a aula 33. Na aula 27 eu tenho a faixa, na aula 30 o abundante e na aula 33 eu tenho o filtro. Vejamos então na sequência essa funcionalidade em execução dentro do ambiente Hopi. A partir do ambiente Hopi, escrevo o código da função L abundante e vamos colocar L abundante em operação. Eu vou gerar aqui uma lista de números abundantes até 50. Então veja que a faixa vai contar de 1 a 50, o x vai pegar cada valor de 1 a 50 e verificar se é abundante. Se for um abundante, ele faz essa filtragem gerando uma lista e a lista apresentada são os valores 12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42 e 48. No segundo exercício temos a solicitação para criar uma função chamada soma ímpares, que apresente o somatório dos valores ímpares até o limite fornecido. Veja que aqui eu tenho que fazer a soma dos ímpares. Então se eu fornecer, eu quero ver qual é a soma dos ímpares até 10. Eu vou somar 1 com 3, com 5, com 7 e com 9. Para que isso aconteça, eu tenho que gerar uma lista de ímpares e aí aplicar a soma sobre essa lista. Vale ressaltar que eu posso resolver esse problema de outras formas. O exercício pede para usar os conceitos de processamento de sequências. Então veja aqui no código em português funcional que na primeira linha eu tenho ali soma ímpares recebendo um número e devolvendo um número. Para criar a lista de ímpares, observe que eu tenho então a função filtro recebendo uma ação da faixa de 1 até o limite fornecido e verificando por meio de uma função lambda se o lambda de x é ímpar. Se for ímpar, eu tenho então uma lista de dados ímpares e aí eu aplico a função redução, que a redução vai pegar dos valores ímpares gerados pelo filtro, vai aplicar a função soma, lembrando que essa soma tem que ser iniciada com 0. Aqui neste exercício eu poderia ter usado função lambda x, y, aplicando x mais y, mas eu quis fazer aqui o uso da função soma que foi trabalhado lá atrás numa das primeiras aulas. Veja o código escrito aqui na linguagem Hopi, e na linguagem Hopi eu vou apresentar esse código em duas versões. Então vejamos a primeira versão, e a primeira versão nós não vamos entrar em operação no ambiente, e sim a segunda. Vejamos então a primeira e vamos conversar sobre ela. Aqui na primeira versão da linguagem Hopi eu estou usando ali na primeira linha uses aula 5, 10, 27 e 33. Da aula 5 eu vou usar a função soma, da aula 10 eu vou usar a função ímpar, da aula 27 a função faixa e da aula 33 as funções redução e filtro. No entanto, apesar dessa função ser correta e executar normalmente dentro do ambiente, nós temos aqui uma pequena observação que eu quero chamar a atenção. Então eu vou mostrar a segunda versão da linguagem Hopi. Observe que agora, nesse momento, eu estou usando apenas as aulas ali, o uso das aulas 5, 27 e 33. Eu estou omitindo a aula 10. E por que eu estou fazendo essa omissão? Porque na aula 27, nós criamos ali um arquivo, e esse arquivo está usando a aula 10.
Se o arquivo 27 usa a aula 10, eu não preciso chamar a aula 10. Então a função ímpar ela está automaticamente embutida dentro da aula 27. Para comprovar isso, eu vou mostrar o arquivo da aula 27 aqui na sequência. Então veja que a aula 27 usa a aula 10, então eu não preciso chamar separadamente a aula 10 e a aula 27. Basta apenas que eu chame a aula 27, como estamos vendo no segundo exemplo do código escrito na linguagem ROP. Vamos colocar então esse segundo modelo em operação. A partir do ambiente ROP, vamos entrar então o código da função soma ímpares e vamos colocar soma ímpares em operação. Então eu quero somar os ímpares de 1 a 10 e o resultado é 25. Vamos fazer um teste manual para ver se isso funciona. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, ponto e vírgula, enter. 25 é realmente a soma dos valores ímpares de 1 a 10. Como de costume, vamos então salvar esta aula, save aula 34, fixação 0102, ponto e vírgula, enter. O exercício 3 pede para criar função chamada quadrados que mostre uma lista contendo os quadrados dos números ímpares de n até m. Vejamos então a documentação deste código em português funcional. Observe que a função quadrados recebe 2 números e devolve então uma lista numérica nos limites dos números informados. Observe na segunda linha que para apresentar os quadrados dos números de n até m, faça primeiro uma compreensão da faixa de n a m, aplicando uma função lambda para determinar se o valor é ímpar. Obtendo-se então essa compreensão, aplica-se essa compreensão dentro do mapa, elevando cada valor da sequência gerada por comp à potência de 2, para ter então os resultados dos quadrados. Vejamos o código na linguagem ROP. Para este cálculo eu vou precisar usar as aulas anteriores 10, 27 e 33, por estar usando neste exercício recursos que foram gerados em outras ocasiões. Vamos ver então esse código em operação dentro do ambiente ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função quadrados e vamos colocar esta função em funcionamento. Então, quadrados, vamos apresentar aqui os quadrados ímpares de 5 até 15 e vejamos o que acontece. São apresentados os valores 25, 49, 81, 121, 169 e 225. O quarto exercício pede para criar uma função chamada perfeito que indique se o valor inteiro informado é ou não perfeito. Vamos ver então o código em português funcional. Veja que eu recebo ali um número e devolvo um lógico, porque eu tenho que dizer se é falso ou verdadeiro. Se perfeito for 0, o resultado é falso logo de imediato. Caso contrário, perfeito será então verificado eventualmente como verdadeiro ou falso. Observe que a primeira coisa na terceira linha a ser feito é se o número é igual à redução. Ou seja, se o número que eu forneci for igual à redução aplicada, então ele é um número perfeito. E para realizar essa redução, estamos realizando primeiro a geração de uma faixa numérica de 1 até o número fornecido menos 1, porque número perfeito são as somas dos seus divisíveis, exceto a ele mesmo. Então, n-1 é para tirar o n já do evento. Se eu quero verificar se o número perfeito é 6, essa lista aqui em faixa vai ser de 1 a 5. Após isso, eu aplico a compreensão, verificando se cada valor da lista é múltiplo de n, e se for, eu já efetuo a soma desse valor. Ao final, eu vou ter um valor na redução, que poderá ser igual ao número informado. Vejamos o código na linguagem ROP. Este é outro exercício que eu preciso colocar em uso módulos anteriores, o módulo 5, 27 e 33. Vamos colocar então esta função em funcionamento. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função perfeito e vamos fazer um teste. Perfeito 6 deu que é verdadeiro, porque se eu pegar os divisores de 6, que são 1, mais 2, mais 3, exceto o próprio 6, o valor é 6. Se eu fizer um teste aqui como perfeito 7, o resultado vai ser falso. Na sequência, vamos salvar essa aula como aula 35, fixação 0304, ponto e vírgula, enter. Para a realização desta aula, eu usei o modelo Matrix do site fppt.com e o ambiente ROP para os testes dos exercícios.
Um grande abraço, chegamos ao final do nosso plano de trabalho, mas isso não significa que o assunto deste curso tenha encerrado. Eventualmente, em momentos futuros, eu poderei estar acrescentando nesta sequência aulas complementares. Então, até a próxima!